falou isso essa semana? Eu não tenho tempo para treinar, para se cuidar, para organizar a sua vida, para fazer aquilo que você sabe lá no fundo que precisa ser feito. E eu não tô dizendo que você tá mentindo, mas eu preciso te confrontar com uma coisa. Talvez seu problema não seja falta de tempo, seja falta de prioridade. E eu sei, isso incomoda, porque é muito mais fácil acreditar que de fato você não tem tempo do que admitir para si mesma que você não está escolhendo. Porque quando você diz não tenho tempo, parece que o que você precisa fazer está fora do seu controle. Agora, quando você diz isso não é prioridade, você assume responsabilidade. E responsabilidade exige posicionamento, exige corte, exige decisão. E é exatamente isso que a maioria evita. Eu sou a Mai e por aqui a gente fala sobre hábitos, rotina, construção pessoal, mas principalmente sobre construir uma autoimagem forte o suficiente para sustentar a vida que você deseja construir. E hoje a conversa por aqui vai ser um pouco mais direta, porque talvez você esteja travada, não por falta de capacidade, nem por falta de inteligência ou de não saber o que fazer, mas sim por falta de alinhamento entre o que você diz que quer e o que você realmente prioriza. Vamos começar com uma pergunta simples. Se eu parasse ali e observasse o seu dia de ontem, sem ouvir o que você fala, só vendo o que você faz, o que eu diria que é prioridade na sua vida? Pensa nisso aí, mas com honestidade, porque prioridade não é um discurso, é comportamento. Você pode dizer que quer cuidar do seu corpo, mas se você não se movimenta, não se alimenta bem, isso na verdade não é prioridade. Você pode dizer que quer crescer profissionalmente, mas se você não se dedica, não estuda, não se expõe, isso não é prioridade. Você pode dizer que quer mudar de vida, mas se a sua rotina continua exatamente igual, isso ainda é só um desejo. E aqui começa o desconforto, porque ninguém gosta de admitir que está se sabotando. É muito mais fácil dizer eu não tenho tempo, ou minha rotina é corrida, tá difícil agora. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Tempo existe. O que falta é intenção. Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar no celular. Você nem percebe, é automático. Aí você começa a consumir um vídeo, depois outro, depois outro. E quando vê, já perdeu 30, 40 minutos do seu dia, sem nem lembrar direito o que você viu. E isso não acontece só de manhã. Acontece ao longo do dia inteiro. Para tirar a prova real, abre aí os seus aplicativos de redes sociais e verifica quanto tempo por dia, em média, você fica com ele aberto. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. A maioria das pessoas, em média, gasta de tempo, né? Fica com os aplicativos de redes sociais abertos de 2 a 3 horas. Aí eu te pergunto, te falta tempo ou falta prioridade? Porque essas 2 a 3 horas com os aplicativos abertos, com certeza daria para fazer muita coisa. Inclusive estudar, treinar, cuidar da alimentação, cuidar da casa e tantas outras infinidades. Esses são pequenos momentos que vão sendo preenchidos com distração. E lá no final do dia você sente que não teve tempo, mas o tempo existiu. Ele só não foi direcionado. E isso não é sobre te culpar. É sobre te fazer perceber, porque enquanto você não percebe, você continua repetindo. E aqui existe uma diferença muito grande que você precisa entender. Falta de tempo e falta de prioridade não são a mesma coisa. Falta de tempo é quando não existe de fato espaço na agenda. Falta de prioridade é quando existe, mas esse tempo ele é ocupado por outra coisa. E aqui entra um ponto muito importante. Prioridade não é só o que você coloca, é o que você tira também. Porque a maioria das pessoas quer adicionar coisas novas na rotina, mas sem abrir mão de nada. Quer treinar, mas não quer reduzir o tempo de celular. Quer estudar, mas não quer diminuir as distrações. Quer mudar de vida, mas não quer mexer no que já tá confortável. E isso não funciona, porque o seu dia, ele já tá cheio. Se você não tira, não cabe. Agora eu quero te trazer um exemplo simples. Imagina que você diz que quer começar a treinar, mas todos os dias você passa 2 horas no celular. Você realmente não tem tempo? Ou você não quer abrir mão dessas 2 horas? Percebe a diferença? E não tem certo ou errado aqui, tá? Mas tem consequência. Porque tudo que você mantém ocupa espaço. E tudo que ocupa espaço define a sua vida. Outro ponto que pouca gente fala é que você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais clareza. Porque quando você tem clareza, você decide melhor. Você corta com mais facilidade, você se posiciona. Agora, quando você não tem clareza, tudo parece ser importante. Tudo parece urgente. E você vive reagindo ao invés de construir. E isso cansa. Porque você passa o dia ocupada, mas não sendo produtiva. Chega no final de dia, bate aquela sensação de esgotamento, mas sem avanço. E isso vai te gerando frustração. Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito direta. O que você diz que quer vale o suficiente para você reorganizar a sua vida? Por que querer sem reajustar nada
não é querer de verdade, é só desejar. E aqui entra um ponto muito profundo. Às vezes não é falta de tempo, é resistência. Você sabe o que precisa fazer, mas evita, porque dá trabalho, porque exige disciplina, porque exige sair do confortável. E aí você preenche o seu tempo com coisas mais fáceis, mais leves, mais rápidas, mais prazerosas. E chama isso de falta de tempo. Mas no fundo, você sabe. Agora eu quero trazer isso para a prática. Se você quiser parar de usar o tempo como desculpa, você precisa mudar algumas coisas. Primeiro, defina o que realmente importa. E aqui é importante, não é tudo. Escolhe algo que realmente é prioridade, porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Segundo ponto, encontre espaço para isso. E criar espaço muitas vezes significa tirar algo. E não tem como fugir disso. Se você quer incluir algo novo, algo antigo precisa sair. E muitas vezes pode ser essas pequenas distrações no celular, por exemplo. Não precisa ser algo que de fato precise estar na sua rotina. Terceiro, parar de esperar à vontade. Você não vai ter vontade todos os dias. Você não vai estar animada todos os dias. Mas prioridade não depende de emoção, depende de decisão. Quarto, observe para onde o seu tempo está indo, sem julgamento, mas com consciência, porque só assim você vai conseguir ajustar. Quinto, comece pequeno. Não tenta mudar tudo de uma vez. Só começa com pouco, mas consistente. E aqui vai uma verdade que talvez te incomode, mas que pode sim mudar a sua vida. Você sempre encontra tempo para aquilo que você realmente decide fazer. Sempre. Você encontra tempo para rolar o feed, encontra tempo para ver vídeo. Você sempre encontra tempo para coisas que não exigem esforço. Então, o problema de fato não é tempo, é escolha. E isso sim pode parecer duro, mas depois que você internaliza, é libertador. Porque se é escolha, você pode mudar. Então, talvez a pergunta não seja eu tenho tempo, mas sim, o que eu estou escolhendo colocar na frente daquilo que eu digo que é importante. Porque no final, a sua vida não é construída pelo que você quer, é construída sim pelo que você prioriza. E prioridade não é um discurso bonito, é ação repetida, é decisão diária. Você não precisa de mais horas no seu dia, você precisa de mais intenção, de dar prioridade nas horas que você tem. E eu sei que isso confronta, mas confronta porque te coloca no controle. E quando você tá no controle, você pode mudar. Então hoje eu quero te deixar com algo simples. Escolhe uma coisa, uma só, que você vem adiando, dizendo que não tem tempo. E comece. Hoje, do jeito que dá. Sem esperar cenário ideal, sem esperar motivação. Porque enquanto você continuar dizendo que não tem tempo, você continua exatamente onde está. Mas no momento em que você decide priorizar, sua vida ela começa a se mover. Se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui abaixo. Eu escolho minhas prioridades. Curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala de desculpa, a gente fala de construção. E eu te vejo no próximo vídeo.